Então, primeiramente, quero iniciar agradecendo a Rose pelo convite. Foi um desafio muito grande estar aqui. Precisei abdicar de um evento que eu já tinha em programação. Estaria no Bom Jesus acolhendo a comunidade. Mas o Espírito Santo, ele tocou no meu coração. Amém. E eu não podia deixar de dizer sim. Eis-me aqui, Senhor. Amém. E aqui eu estou. Eu espero que eu possa, de alguma forma, trazer uma concepção para vocês do real significado da finitude, da morte. Para além disso, também entender que onde existe morte, há vida, né? Então, Rose pediu para que eu trouxesse esse tema sobre a finitude e alguns processos do luto, à luz da Bíblia, como também da ciência. Então, vamos iniciar à luz da ciência para a gente poder entender como que acontece o processo do luto e entender realmente o que é o significado de morte, o que é que tem correlação com a vida, né? Então, a partir disso, o tema que eu coloquei para a gente pensar juntos foi: qual o sentido da morte ainda em vida? E para refletir sobre isso, é importante a gente entender que falar sobre morte hoje ainda é um tabu muito grande. Existem preconceitos, muitas pessoas não conseguem falar sobre morte porque não entendem realmente o significado de morte, né? Mas hoje eu espero que vocês possam sair daqui com um olhar diferente sobre a morte, né? Entendendo que a morte, onde há morte, há vida. E esse é o nosso objetivo para a tarde de hoje. A finitude, ela é inevitável. Todos nós passaremos, né? É inevitável. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde. Mas todos nós, um dia, vamos morrer, né? Porque está escrito na Bíblia: precisamos morrer para termos vida, e vida em Cristo Jesus. Amém. E agora, para além disso, eu vou lançar uma pergunta para vocês refletirem, e quem tiver à vontade pode estar fazendo a contribuição de vocês. Como aqui é uma roda de conversa, né? Então aqui eu não estou apenas para falar, eu gostaria que todos interagissem, tá bom? E eu pergunto para vocês: qual é a diferença de existir e viver? Já pararam para pensar sobre isso? Existir e viver, né? Viver é que fosse plenamente. Existir é simplesmente constar, simplesmente viver é vivenciar, né? Aprender com o viver de outros, com o existir de outros. Então isso é viver, né? E não existir, existir é simplesmente falar só existe, porque aquela cadeira existe, tá? Se ninguém usar ela, está só existindo. Mas se ela estiver sendo utilizada, ela está vivendo. Como também isso é um detalhe que eu não sinto, mas é isso aí. A cadeira ali é simplesmente não, né? Por exemplo, isso aqui é um prédio. Quando você fala assim, é uma casa, um prédio. Mas se alguém mora aqui, já não é simplesmente um prédio, é um lar. É uma casa, é uma moradia, tem gente ali. Muitas vezes a casa, digamos assim, abandonada, ela se acaba mais depressa do que uma casa, mesmo você não tendo aquela manutenção ideal, ela vive. É aquela casa que, por mais forte que seja, mais bonita, ela está só existindo lá. E elas podem ser movimentadas, ela vem ali, então ela está vivendo. Nós estamos vivendo nela. Uma casa, e um lar é quando aquele prédio, aquela obra, aquela está alguém vivendo e ficando dela, usufruindo. Então ele está vivendo ali. É assim a visão, quando se fala viver e existir. Só para constar, só para cumprir tabela. Um time, quando já está perdido, não, mas tem que jogar essa aqui só para cumprir tabela. Você já está perdido, mas você vai só cumprir tabela. Não acontece, né? Essa é a minha opinião. Mais alguém? Alguém mais? Vamos parar para refletir sobre isso? Viver a vida que Deus deu, né? Agradecer a Ele por isso. A gente tem que estar sempre agradecendo a Deus pela vida, né? Foi Deus que nos deu. E a gente não tem que se preocupar com
esse termo comunhão, interação, Exatamente. dá sentido a você dizer eu vivo, porque você vive fazendo diferença para alguém, né? De repente, se você não tá ali, alguém já sente sua falta, né? E se você só existe, nem ninguém vai lhe perceber, talvez. Tem pessoas que não se preocupam nem. Ninguém vai perceber sua ausência. Se preocupa com sua saúde, né? Com sua vida espiritual. Viver. Às vezes a gente pergunta, eu não sou nada, não preciso de igreja, não preciso de igreja, não preciso de igreja. Principalmente isso aqui, é demorado de Espírito Santo. Ó, quem quer falar, ó. A vez dele agora. A minha vez, viu? Ó, eu resumo isso aqui, quer dizer, todas as palavras que foram colocadas aqui, eu e pessoa concordo 100% com o que estão dizendo. Porque viver é aproveitar a existência. Isso. Viver é ter propósito. Viver é gozar a vida. É buscar o que é bom, né? É dar de si o melhor e também usufruir do que é bom, né? Então é esse movimento. A vida é algo maravilhoso, né? Tem gente, a pessoa quando só existe, ela vive reclamando de tudo. Então não tem sentido a vida. Então a vida é isso que dá sentido à nossa existência. O que é nossa existência? Sem ter sentido, é só, como diz assim, uma casa que não serve para nada, está ali abandonada, né? Então a vida é isso. Diga assim, para mim a vida é hoje. É hoje. Eu não tenho passado, porque o passado já foi embora. Eu não tenho presente, porque eu não sei o que vai acontecer. E é tanto que se alguém me perguntar quantos anos de vida você tem, eu digo, eu não sei, todo o tempo de vida eu já vivi. Agora pode ser que ainda tenha alguma coisa. Mas eu sério, eu tenho hoje. O aqui e agora. Mas o futuro, eu não sei. Sai boa assim, chegou de Isabela, levou uma pedra para Cristina foi trabalhar hoje, né? Tudo bem, saiu tudo bem, mas quando foi perto de umas 11h30, ela liga pedindo que a gente fosse pegar ela, porque ela estava vomitando e estava tonta. Foi para no hospital. Né? E ela é teimosa também, né? Ela é teimosa, porque o médico foi aplicou o medicamento, deu uma injeção, aquela coisa toda, deixou para ali olhando e tal, e disse que ela melhorasse, voltasse lá para conversar com ele. Ela simplesmente melhorou, disse, eu não vou não, porque se eu for naquela vou para casa, está lá ainda, agora foi agora, e disse que estava ainda, podia abrir os olhos, ficava tonta. Meu Deus, a bichinha. 18 lá no sei por quanto. Não. Foi a pressão. Agora eu vou lançar mais uma perguntinha. Vou deixar uma aberta essa, tá? Para me comentar depois. E agora, como é que vocês estão vivendo? Como que vocês estão usando o tempo de vocês? E como anda as suas escolhas? Todas as oportunidades que Deus tem me dado, principalmente este ano. Este ano, uma coisa que eu nunca fiz, viajei de Rio de Janeiro para Fortaleza. Não sou, eu gosto muito da convenção, participar. Não sou de conhecer Fortaleza. Eu criei coragem, fui, porque eu sempre só abri com esposa. Fui, e agora, esse mês agora, eu fui para a Balneário de Camboriú também sozinha, só com as amigas. E tenho aproveitado. Tenho trabalhado aqui, que é uma coisa que eu sou média, é uma coisa que eu gosto, entendeu? Às vezes as pessoas ficam preocupadas, você não vai sobrecarregar eu gosto. Se eu parar, eu vinha numa vida que eu sempre trabalhei, então se eu parar, é que eu vou enferrujar. O meu sogro, ele dizia, a gente é como bicicleta, se parar, não vai enferrujar. Então eu tenho vivido com o meu pensamento, vivendo as oportunidades que Deus me deu, e ainda deu a oportunidade de estudar
que eu sempre também. Então, eu estou vendo e a minha conferência aproveitando toda a minha comunidade. Muito bom. Então, vou deixar aí, vocês refletindo, aí depois eu estarei retornando para comentar um pouco sobre essas duas perguntas. E a partir disso, quando a gente fala sobre a morte, né, sobre o processo de luto, a gente precisa entender as fases. Entender que a gente tem fases que é necessário passar. A gente precisa entender a intensidade e a frequência com que a mente vai estar vivenciando esses sintomas. Então, no primeiro momento, a gente vai falar sobre o luto esperado. Porque eu trouxe a questão da fase do luto. Porque a finitude é a morte. Mas a gente precisa entender que, para a gente entender a morte, a gente precisa entender o processo. Né? Então, primeiro, nós temos o luto esperado. E o que é isso? É uma reação natural que é necessário que a gente realmente sinta, que a gente apresente sintomas como tristeza, vai ter momentos que nós vamos combinar, nós vamos ter alterações no sono, no apetite. Vai ter dias, eu comparo muito com as ondas de mar. Tem dias que os sintomas são muito intensos. A gente chora, a gente domina, a gente não aceita. Tem dias que a gente consegue lidar. E é necessário que nós venhamos sentir todos esses sintomas. Por quê? Porque quando eu reprimo as minhas emoções, elas vão vir com mais intensidade, ao ponto de trazer outras comorbidades junto, como ansiedade, como depressão. Então, este luto, a primeira fase, que é o luto esperado, ela é normal, é compreensível. Nós precisamos sentir, porque a gente fala sobre uma pessoa, a gente fala sobre alguém que é importante em nossa vida. O segundo luto é o luto antecipatório. Já ouviu falar? O luto antecipatório é basicamente as pessoas que vivem o luto sem a perda do ente querido. Por exemplo, você está com algum problema de saúde e você está na expectativa de receber um diagnóstico. Então, consequentemente, eu vou ficar angustiada. E quando aquele diagnóstico vem, você está com uma doença que não tem cura. Então, tanto você é afetado, como as pessoas que estão ao seu redor também são afetadas. Vai existir angústias, vai existir sofrimento, vai ter momentos que a esperança vai aparecer, mas vai ter momentos que ela vai morrer. Então, é um luto que causa muito sofrimento para ambas as partes. É um luto que tem como sintomas medo da perda da pessoa, constantemente. É um luto que realmente mexe com o psicológico, porque você muitas vezes precisa ser forte para dar força àquela pessoa que está passando pela doença. Mas entender que nós somos seres humanos e que nós não somos corpos e coisas. Muitas vezes nós nos colocamos no lugar de acolher, de estar sempre presente para o outro. Mas já pararam para pensar em acolher a si mesmo? De parar para entender quem está precisando da pessoa? E quantas vezes nós negligenciamos a gente? Então, entender essas fases é importante, porque a gente muitas vezes vive para o outro e se esquece de cuidar de si mesmo. Como é que eu cuido do outro se eu não cuido de mim mesmo? Então é importante a gente parar e refletir sobre isso. Entender que, primeiro, o luto esperado é normal, é natural, é uma reação fisiológica que nós precisamos passar. O luto antecipatório é sobre a gente viver o luto mesmo a pessoa estando presente e que causa muito sofrimento. O terceiro luto, que é o luto não reconhecido. E esse eu costumo falar que esse é o mais importante e o menos valorizado. Porque a gente precisa entender que quando eu falo de luto, eu não falo apenas de perda física. Existem diversos outros lutos
Se tem significado, fala sobre isso. Causa dor. Causa dor. E a última fase do luto, já é o luto prolongado, e esse já se torna patológico. Precisamos entender que existe um período no qual é considerado esperado, mas também existe um período que já se torna patológico. Então, todos aqueles sentimentos de tristeza, de dominação, de evitação de falar sobre a pessoa, de estar no ambiente onde essa pessoa frequentava, que começa a afetar todos os contextos das nossas áreas, a gente precisa pedir ajuda. Precisamos estar em tratamento. Pedir ajuda não é um ato de fraqueza, é um ato de coragem. Olhar para si própria é amor próprio. Então, mais uma vez, não tem como nós cuidarmos dos nossos entes queridos, das pessoas que nós amamos, dos nossos filhos, o nosso esposo, nossa mãe, sem a gente se cuidar de si mesmo. Porque o sofrimento ele vem embora. Porque a gente quer abarcar o sofrimento dos entes queridos, das pessoas queridas, né? Que tem significado na nossa vida, tem a nossa bagagem. A gente acha que nós precisamos ter responsabilidade sobre todos eles. E a gente precisa entender que nós não temos controle sobre nada, nem sobre ninguém. Nós só temos controle sobre a forma como eu vou me comportar. Nem com os pensamentos nós temos controle. Porque o pensamento vem e tenta disfarçar, tenta mudar de forma. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de ruminação, mas se eu tivesse feito assim, talvez não tivesse acontecido. Mas se eu tivesse feito assado, ele estaria aqui comigo. Não é da sua responsabilidade. Você não é culpado sobre o que aconteceu com ele. Cada um precisa entender essas coisas. Quando a gente começa a entender sobre isso, a gente começa a ampliar o nosso olhar sobre o real significado da morte. Então, aqui, o livro traz para a gente, né, inclusive, Rose comprou este livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Quando eu li esse livro, ele começou a ampliar a minha visão sobre a morte, porque a autora traz para a gente que a morte é um combustível para que a gente possa valorizar a nossa vida hoje, aqui no presente. E quando eu perguntei a vocês, qual é a diferença de existir e viver? É exatamente aquilo que vocês trouxeram. Existir, a vida não tem sentido. Né? Você está aqui, tanto faz você estar, não. Você não faz mais o que você gosta, você se isola, você não tem mais comunhão. E viver? Viver é realmente você se permitir, permitir sentir, permitir falar para o outro quando o outro é importante, valorizar cada presença, cada minuto. É olhar realmente para hoje, porque a gente esquece. Nós estamos vivendo em uma era de muita ansiedade. Então, tudo muito corrido, o mundo exige isso da gente, né? Nos acelera. Então, a gente não tem tempo mais. Não tem tempo para cuidar da gente, não tem tempo mais para observar o nosso esposo, a nossa esposa do lado, sem estar fazendo aula. E muitas vezes a gente deixa o velho homem transparecer, perpassar o orgulho. Muitas vezes nós somos ensinados desde pequeno que não podem externalizar emoções, que é proibido chorar. E se chorar, você é fraco. Nós somos ensinados isso. Então, muitas vezes a gente tem a oportunidade de dizer hoje a uma pessoa o quanto é importante, de abraçar, de estar em relacionamento de amizade, de estar em comunhão com a igreja. Mas, às vezes, o orgulho impede da gente fazer isso. E quando a gente percebe, é quando a gente vê a pessoa vai embora. Mas não adianta de nada, porque a gente precisa focar para o aqui, para agora. A gente precisa viver aqui e hoje. Então, se a gente tem algo para falar, a gente precisa falar hoje. Precisa dizer o quanto é importante. Elogiar. O quanto é importante você receber um elogio. O quanto você, muitas vezes você
é o seguinte, mãe, eu posso cuidar de você, mas eu também tenho minha vida. Eu não posso abrir mão. Então, muitas vezes nós nos colocamos neste lugar de abrir mão das nossas vontades, dos nossos posicionamentos, para se doar para o mundo. Quantos de vocês já pensaram, eu preciso trabalhar para lhe dar um futuro melhor no meu filho? E nunca pararam para pensar no seu bem-estar. Como está a sua saúde mental? Mas a preocupação é muito grande e as escolhas elas têm consequências. Tudo que colhe, tudo que plantamos, colhemos. Segundo arrependimento, ela fala sobre sentimentos. Exatamente o que eu falei anteriormente. Sobre a gente não conseguir expressar o que a gente sente. Para a nossa esposa, para o nosso esposo, para alguém que a gente ama. Por quê? Porque nós nascemos numa sociedade que diz: não pode chorar, segura o choro, cala-se, não pode abraçar. E a gente não é tão isso. Então a gente precisa desmistificar isso. Se eu hoje estou aqui, é porque Deus me deu esse privilégio de vida. E eu preciso viver. Eu não quero existir. Existir para mim não faz sentido. Eu quero viver, eu quero me doar para o outro, mas também olhar para mim. Eu quero me abraçar. Quantos de vocês já pararam para refletir sobre isso? Já deram um abraço assim? Todos façam isso. Se abraçam. E digam para vocês mesmos o quanto você é importante. Eu sou importante. Quantos de vocês já fizeram isso? Comigo. Tão linda. Sempre preocupados com o outro. Empatia é importante, mas a gente não pode jamais se negligenciar. A autocompaixão é isso. É a gente se acolher nos momentos difíceis. A vida não é de exercício. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu preciso. Então, ele já disse. E são muitas aflições. Então, se a gente não olhar para si próprio, quem vai olhar? Quantos dos nossos entes queridos têm essa sensibilidade de acolher a gente quando a gente mais precisa? Então, se para eu cuidar de alguém, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso estar bem. Outro arrependimento é sobre trabalhar muito. Isso vai muito para os homens. Os homens é a coluna, a base, né? Então, eu preciso trabalhar. Muitas vezes extrapola. Passo o dia todo. Exemplo, meu esposo mesmo. Ele pega de 7 da manhã e ultimamente estava indo até 11 horas. E eu olhei para ele e disse: o que você está fazendo hoje? O tempo está passando e você está fazendo o quê? Distante de casa, passando mal porque colégio paratosa, juventude, mas preciso trabalhar para sustentar a casa. Até que ponto eu vou precisar me negligenciar completamente para cumprir o meu papel? Por isso que eu acho que a escolha ela é a base. Nós precisamos trabalhar, mas tudo na vida existe um equilíbrio, porque os extremos são adoecedores. Não tem como eu viver no extremo e não adoecer. E não tem como me acomodar também. Precisamos estar em equilíbrio. Exatamente. Nem 8 nem 80. Tem que fazer a junção. E o outro ponto que ele traz é sobre deixar de estar com amigos. É a primeira coisa que a gente faz. A gente começa a abandonar os amigos, não socializa mais. Quando vem para a igreja, o culto mal acaba já quer ir embora.
começar a se acolher, a dizer o quanto vocês são importantes, a entender que está tudo bem sentir. Eu preciso sentir. Sentir não é um ato de fraqueza, é um ato de coragem. Eu estou precisando de ajuda, eu vou buscar ajuda, porque eu preciso de fazer para cuidar da minha família. E o arrependimento, ele traz, a autora traz, eu deveria ter feito de mim mesma uma pessoa mais feliz. Quantos de nós não caminhamos com isso? Por quê? Porque nós aprendemos a sempre estar em dependência do outro, a se anular para agradar o outro, sempre para o outro. E nesse viver para o outro, a gente vai reduzir todas as coisas. A gente muitas vezes está se matando por dentro, está caco, mas a gente está com sorriso no rosto. Verdade. E isso traz sofrimento. Então é preciso você dizer para os seus amigos, da igreja, para o familiar, quando não estão bem, hoje eu estou precisando ser acolhido, hoje eu estou me sentindo mal, hoje, olha, eu te amo. Eu nunca te disse isso, mas hoje eu vou quebrar o Te tabu. amo. É importante a gente externalizar o que a gente sente, porque quando o ente querido vai, vem as combinações. Mas se eu não tivesse feliz, mas se eu tivesse feliz, por que não fazer hoje? Tá? E o livro traz para a gente também, né, que é importante entender que cada pessoa que está aqui vai experimentar de forma diferente. Por quê? Porque nós somos únicos, somos subjetivos. A forma como eu sinto não é a forma como você sente. E está tudo bem. Muitas vezes algo para mim tem uma proporção enorme. E eu não posso desvalidar o que eu sinto. Porque vocês precisam entender o que eu sinto é verdadeiro. Agora, o que eu penso talvez não seja verdadeiro. A gente precisa questionar os nossos pensamentos. Porque todos os transtornos mentais, eles se dão a partir do pensamento. Eu começo a enraizar coisas negativas, eu começo a alimentar. Então, pensamento, eu vou sentir uma emoção negativa, porque todo pensamento é negativo. Parem e reflitam sobre os pensamentos de vocês. Na maioria são sempre negativos. E você vai sentir uma emoção negativa. E, consequentemente, vai se comportar negativamente. Como? Se isolando, se retraindo. Então, a gente precisa entender que o primeiro ponto que ela traz aqui, para a gente pensar e partir para a perspectiva bíblica, é o perdoar. Perdoar a si mesmo. Porque nós não somos perfeitos. Nós vamos machucar o outro. A gente pode pedir perdão, a gente pode reconhecer. Me desculpe, eu não vou fazer isso. E perdoar o outro. Quantas pessoas perdem os seus entes queridos? Vão embora. E nunca perdoar elas. Negam o perdão. Nem Jesus fez. Ele morreu pelos nossos pecados. 2. Por que não a gente, a partir de hoje, começar a lembrar dos nossos entes queridos, dos momentos felizes? Em vez de eu pensar nos momentos negativos, eu troco o meu pensamento. Eu vou lembrar dele porque jamais será esquecido, mas de forma positiva. O que ele trouxe de bom, o que a gente vivenciou. Isso é uma forma que a gente utiliza para superar ele, para sair deste lugar. Muitas vezes estamos ali, no buraco mesmo, sem forças, precisando que alguém pegue na nossa mão e diga assim, eu estou contigo. E quantas vezes a gente pede por alguém e não aparece? Quão forte é a gente parar a refletir sobre isso, né? E o último que a gente precisa lembrar, eu vou fazer diferença na vida de alguém. E como é que eu vou ser diferente? O que é que eu preciso fazer para que o meu legado permaneça? Então, a gente parar para refletir sobre isso, a gente começa a superar o processo de luto de forma mais saudável.
a área familiar, o trabalho, a igreja, não quer mais socializar, começa a evitar as coisas, a expressão sempre é triste, não tem ânimo para nada. Isso é existir. Certo? E agora, a gente fechando essa perspectiva da ciência, vamos para o bíblico. Tá? E eu começo perguntando a vocês: por que morremos? Gostaria de escutar. Porque somos finitos. Nós não somos eternos. Quer dizer, primeiro na questão corporal, isso aqui nasceu, cresceu, viveu, morreu. E na perspectiva bíblica? É diferente. Nós morremos se permanecermos no pecado. Mas se não, nós temos vida eterna, né? Exatamente. Nisso cremos. Exatamente. Gênesis 3. Eita glória, deixa eu Hilário. Especificamente, Eita glória. 19, traz o contexto da queda do homem, que é exatamente isso. E 3,19 diz o seguinte: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó e ao pó tornarás. É exatamente o que você falou. Porque morremos por conta do pecado de Adão e Eva. A consequência do pecado foi a morte. Mas nós não precisamos entrar em desespero, porque Jesus, ele trouxe uma promessa, né? Então, Romanos 6,23, O salário do pecado é a morte. Né? e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. 6,23. Porque o salário do pecado é a morte. Aqui é a desobediência. Então, para a desobediência, Jesus nos puniu. Todos nós somos pecadores. E vamos passar pela morte física. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a morte foi necessária para fazer a separação. Porque, na perspectiva bíblica, a morte é a separação da morte física para a vida eterna. Então, quando eu falei no início, quando eu falo de morte, eu falo de vida. Por quê? Porque nós precisamos morrer fisicamente. Esta vida é uma passagem. Mas a esperança que Jesus nos dá é que nós estaremos com Ele. E vamos desfrutar de uma plenitude, onde não vai existir mais choro, mais dor, mais luta. Todas as nossas áreas serão tiradas. E estaremos lado a lado, face a face com Jesus Cristo. Isso aí é o tema do meu culto público. Eu vou fechar o meu sermão do meu funeral pronto. Muito bem. Né? Me perde só pai, velho. Eu conversando nesse negócio, ontem mesmo estava conversando com Cristina sobre isso. Ela disse, por que tu ultimamente vem falando isso hoje que eu estou indo para muito funeral? Eu chego e eu vejo aquela cara de tristeza, aquelas coisas todas. Eu olho assim, olha. Eu não me agrado disso. Eu não queria no meu funeral ter ninguém. Mas eu olho por outro lado. Eu disse, mas foi uma nossa fraqueza. Né? Nós fomos fracos em relação a isso. Está faltando alguma coisa. Né? Está faltando alguma coisa na nossa vida. Está faltando uma certeza absoluta. Amém. Então, isso, eu preciso também disso, porque eu digo assim, isso é o que está na minha cabeça. Mas eu sei lá o que é do momento. E tem umas coisas que você colocou aí que passou pela minha mente. Quando a minha mãe de criação morreu, eu saí de casa com 19 anos, né? E vim para aqui, para Pernambuco, estou aqui a vida toda. Quando ela morreu, aí o irmão meu foi lá, veio por lá, depois veio aqui, aí trouxe uma foto dela no caixão. Para mim, eu só trouxe uma foto de qual você mesmo. Eu não quero
foto de ninguém morto, eu quero guardar lembrança da minha mãe, aquela que me dá felicidade. Amém. Outra coisa, você colocou aquele negócio do luto. Eu descobri essa semana, o WhatsApp não, Instagram, olhei lá, aí vi uma jovem assim, quer dizer, um jovem aproximadamente uns 36, 40 anos por aí. E comecei a ler, porque me chamou a atenção, porque o nome dela é o nome da minha mãe. Aí depois, quando eu olhei, vi Galeno no meio da história. Aí veio um irmão meu lá, um seguidor, isso aqui tem a ver. Fui procurar, morando no Tocantins. Aí foi lendo as mensagens. Todas as mensagens, ela falava sobre perda. Tudo, as mensagens, meu Deus, porque ela está se consolando com esse negócio. Né? Aí ficou aquilo na minha cabeça. Pensei que era filho de uma das minhas irmãs. Que essa minha irmã tem um filho que botou o nome do meu pai. Eu disse, pronto, foi Rosa que botou o nome da minha mãe. Não, fui procurar, é de um outro irmão. O nome dela é Nabi. Aí ela disse, perguntei já para um outro irmão meu, que conhece mais. Eu digo, olha, alguém na minha família tem alguém com esse nome, o nome da minha mãe, esse aqui, que se tem. E onde ela mora? No Tocantins. Meu Deus, é essa menina. Por que essa menina sofre tanto? Por que ela vive nesse negócio todo? Isso. Aí ele me disse, olha, está com quase 10 anos, que ela perdeu um irmão dela. O único irmão que ela tinha, ela perdeu. E era muito apegada a ele. E por isso, eu digo, ainda hoje ela sofre. Então, eu fiquei assim, incomodado com isso. Eu disse, ou eu vou onde ela está, ou eu dou um jeito de uma passagem para lá. Eu quero conversar com essa criatura, porque não dá para ele conversar só de telefone, não. Tem que estar pessoalmente com ela, porque eu fiquei muito incomodado com aquele negócio. E o irmão dela morreu de câncer com 12 anos de idade. Na última sessão de quimioterapia ele foi e não voltou. Ele já estava fazendo o último tratamento para voltar para casa, para o interior, e ele já estava treinando para jogar bola com o momento e para a Olimpíada. Ele era assim, todo desse jeito. Então, isso ainda dói. Isso nela ainda sofre com isso, porque ela está até mudada. Precisando de ajuda. Exatamente. Precisando de ajuda. Meu Deus. Não dá para você viver o que eu estou dizendo. E a partir disso, agora eu trouxe uma metáfora sobre olhar a vida acima do sol. Abaixo do sol a gente entende que essa é a nossa vida comum, de sofrimento, de luto, de angústia. E acima do sol? Tito 2,12 diz: devemos viver de forma sensata, justa e piedosa. O que é viver de forma sensata? Quando falo sobre viver de forma sensata, é você olhar para si, o autocontrole, o domínio próprio, é ter uma mente sã. E a vida justa está relacionada ao nosso próximo. É agir com retidão, com justiça, é compreender o sofrimento do outro, é acolher. Amor. E piedosa. Piedosamente a gente tem uma vida de dependência de Deus. E compaixão. De intimidade, de compaixão. Precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Porque a gente sabe, o inimigo está aqui. Jaz. Todo tempo querendo uma brechazinha para entrar. E se a gente não buscar essa intimidade, a gente está aqui. Porque nós temos um velho homem, apesar de estar adormecido. Mas tem momentos que ele quer sair. É a nossa natureza pecaminosa. E para isso a gente precisa ter essa dependência, essa obediência, andar em conformidade com a sua palavra, tentar ser semelhante a Deus. Sabemos que jamais vamos ser perfeitos. Meus olhos. Aí a gente precisa ser pelo menos parecido, né? Seguir e agir em conformidade aos seus mandamentos. Então, esta passagem ela nos convida a ter esse olhar, né? A ter uma vida plena de fato consigo
é de Deus para com Cristo e o que é terrível, que é coisa do diabo. Sabemos que o mundo vai nos proporcionar muitas coisas, mas é melhor a gente ter um caminho estreito e levar a vida. Em Filipenses, aí antes disso, eu coloquei, mas de fato, o que é viver uma vida acima do sol? É o que, eu não sei se foi Hilário que trouxe, foi, mas é exatamente viver uma vida de propósito maior. É olhar para além das coisas terrenas, porque nós tendemos a juntar tesouros aqui na terra, onde as traças Tem a ferrugem e corrói. a ferrugem vai destruir. E os ladrões vão roubar tudo. Mas no céu, nós precisamos juntar tesouro no céu, onde lá estará o nosso coração. Então, parar e realmente observar as nossas atitudes, a forma como eu estou me comportando. Será que está congruente com a palavra do Senhor? Ou será que eu só falo, mas eu não vivo a palavra de Deus? Porque falar não é fácil. Eu falar que sou cristã, eu sou cristã, eu sou a da igreja presbiteriana. Ótimo. Mas eu vivo a Evangelho, onde eu estou. Então é sobre viver, é sobre aprender a palavra do Senhor e colocar em prática, para que quem olhe para nós almeje conhecer quem é o único verdadeiro Salvador da nossa vida. Filipenses 1:21 eu achei bem interessante. Ele traz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o que é o viver? Já falamos. O viver é ter comunhão com Deus, é ter uma vida de obediência, é ser separado do mundo. Isto é viver na perspectiva de Deus. E o morrer? O morrer é deixar o nosso corpo e habitar com o Senhor. É a gente saber que Jesus foi para preparar o mundo. Mas ele vai voltar para buscar as coisas. Amém. Apocalipse ele diz que morrer é uma bem-aventurança. Apocalipse 14:13. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os afligem. A morte não é o fim, meus queridos, mas é o início de uma vida plena com o Senhor. É onde as nossas obras, como a fé, como a bondade, serão testemunhos para que a nossa vida tenha sentido aqui na terra. Então, tudo o que a gente faz é para a honra E glória. Amém. Glória a Deus. Diz seu lar. 14:2 diz. Glória. Ele traz, na verdade, uma palavra de conforto aos nossos corações. E ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. E vós sabeis o caminho para mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É necessário que morremos fisicamente para termos a vida transformada, onde Deus enxugará todas as nossas lágrimas. Não vai existir choro, não vai existir luto, não vai existir sofrimento. Cristo voltará para buscar as nossas. Amém. Amém. E como é que vocês estão? Estão de fato vivendo o Evangelho, praticando, ou estão apenas sendo falando, por falar, falando sendo na verdade religiosos, e falar que tem, que faz parte de uma denominação. Então, viver o Evangelho é a base de tudo. Precisamos andar em conformidade com a palavra de Deus. É fácil. E é por mais que
demais, façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Se quem pensar que puder iniciar ou tiver direcionado. Amém, ô glória. Amém. Cada dia, pensar nisso, fazer isso. E para a gente concluir este momento do recurso terapêutico para finalizar, eu separei primeiro Tessalonicenses 4, do 16 ao 18, que fala o seguinte, alguém pode ler? Primeiro Tessalonicenses 4, 16 ao 18. Este é uma passagem que nos traz consolo para nós. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande grado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitará primeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois, os que ficaram vivos, seremos arrebatados juntamente com ele. As nuvens ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros. Amém. Amém. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então entendam, todos os entes queridos que foram e partiram para a glória, eles estão em sono profundo. Glória. Porque quando Jesus retornar, ele retornará. Nós vamos matar a nossa saudade, né? Entendendo que eles estão apenas amortecidos e que nós estaremos e reencontraremos com eles. A promessa de que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro nos dá forças para atravessar a saudade. A morte não é o ponto final, mas uma vírgula no caminho da eternidade. Há um reencontro preparado por Deus, onde nos permite viver cada dia com a esperança de que nada é errado. Esses versículos não falam apenas do futuro, mas também da maneira que podemos viver o presente. Firmes na fé, perseveramos no Senhor. A trombeta ainda não soou, mas já somos convidados a viver como quem espera, com confiança e fidelidade, pois a eternidade não começa no fim, mas a entrega diária a Deus. Ele é a nossa esperança. Aleluia. Finalizei o momento de palestra e agora eu quero fazer um recurso